Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Tudo bem com vocês? Nosso objetivo continua sendo dar informações precisas, importantes, que você precisa de ouvir. Produção, sejam todos bem-vindos. A produção já está me avisando aqui do seguinte: a EDP Excelsa disse que estão acontecendo interrupções no fornecimento de energia elétrica no estado do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitos pais têm deixado os filhos à revelia soltar pipa. Isso deveria ser um esporte de criança muito legal, não apenas praticado por crianças, não. Os adultos também soltam pipas. Algum de vocês aí da produção já soltou pipa? Já soltaram pipa? Pois é, se não, deveriam fazer isso. Agora, em local adequado. Existem problemas, casos de gravidade no estado de saúde de muitas pessoas que se enrolaram na famosa linha Concerol. E aí, com relação à energia elétrica, muitas delas acabam ficando em fiações de alta tensão. Eu tenho imagens aí, coloca a imagem para mim do problema. Vamos relatar o problema aqui no programa Ronda, que foi relatado pela Excelsa hoje de manhã. E claro que nós acampando aqui essa ideia de alertar a comunidade, porque aqui na cidade de Linhares também tem casos desses. Olha isso aí, ó. De repente você já está se vendo nessa situação. Opa! Meu filho foi soltar pipa e a pipa ficou pendurada lá na alta tensão. Gente, isso é perigoso. E eu vou dizer por quê. Constatação também da Excelsa. Essas rabiolas aí, às vezes são feitas utilizando metal. Se é metal, é condutor de energia. E se é condutor de energia, imagina, olha onde esses garotos estão soltando pipa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Sabe que, de acordo com informações que foram passadas para nós, existem mais de 93 mil clientes que tiveram problemas com relação a isso, 559 ordens de interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo mesmo motivo e parte disso aqui na cidade de Linhares. Eu estou falando só de 2018, o primeiro semestre de 2018. Isso nos revela um grande problema. Agora, antes de chamar a virada tradicional do nosso programa, produção, coloca lá como é que se faz. Você pode soltar sua pipa normal, ninguém está aqui dizendo que você não deva fazer isso. Agora, sabe que existem locais adequados? Está vendo isso aí, ó? A EDP Excelsa está lembrando isso para a comunidade. Existem locais, porque senão eu, você, o seu vizinho, vamos ter a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Agora há pouco eu tive contato com um morador que relatou o seguinte: eu tive problemas assim. Alguém estava soltando pipa, a pipa ficou agarrada na alta tensão, por onde passam a energia elétrica, por onde passa, e aí nós tivemos problemas. A energia elétrica teve que ser interrompida. De acordo com dados da EDP Excelsa, liberados hoje de manhã para o nosso jornalismo, mais de 500 casos só no primeiro semestre, e alguns deles aqui no município de Linhares. Para a gente começar o programa e começar bem, e olha que isso é condutor de energia elétrica, então você pode ter problema também de saúde. Descargas elétricas. Imagine o seu filho tendo um problemão desse de ter uma descarga elétrica. Isso pode levar à morte. Então oriente melhor, cuide melhor, porque há prejuízos financeiros, mas há o risco para a saúde também. É assim que nós começamos, viu? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. No período do Forró Pontal, nós recebemos uma informação que eu até anotei aqui, ó. 2 mulheres teriam sido estupradas na estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga. Nós recebemos essa informação e não havia muito mais do que apenas a informação relatando o crime. Esse crime foi relatado para a Polícia Civil. Só que foi feita uma investigação. Será que nós estamos diante de mais um caso de violência sexual registrado aqui no município? Nós procuramos a 16ª Delegacia. Caso foi apurado e a constatação foi que
não aconteceu necessariamente um estupro, mas nós estamos diante de duas pessoas que foram usadas, elas foram utilizadas numa casa de prostituição e os donos desta casa de prostituição, pasmem, teriam agredido essas duas mulheres e entraram no crime da tentativa de homicídio. Quem falou sobre isso e sobre a finalização desse inquérito foi o delegado de crimes contra a vida, André Costa, numa entrevista para nossa reportagem. Veja aí o que ele fala a respeito deste caso. Põe no ar. Foi apurado e veiculado na mídia no dia 8/7, entre o dia 8/7 e o dia 9/7, que duas moças teriam sido arrebatadas no Pontal do Ipiranga, teriam sido vítimas de abusos sexuais, teriam sido estupradas e na localidade de Pontal do Ouro foram vítimas de disparo de arma de fogo com o propósito de retirá-lhes a vida. No entanto, depois de recebidas informações e verificado as imediações do local, na verdade nós conseguimos descortinar que, em verdade, duas moças que eram exploradas sexualmente em uma casa de prostituição aqui no município de Linhares, elas foram, depois de torturadas com o propósito de confessar subtração de valores da casa de prostituição, conduzidas ante a negativa, negaram qualquer participação em ter subtraído os valores da casa de prostituição e, em razão disso, elas foram conduzidas coercitivamente com arma de fogo para a localidade de Pontal do Ouro, em um local ermo, sem iluminação, e lá foram vítimas de disparos de arma de fogo produzidos pelo dono da casa de prostituição, a mando da esposa do dono da casa de prostituição, que também mantém a casa de prostituição em conjunto com ele. Participaram do evento também da condução e da tortura praticada contra as moças que eram exploradas sexualmente, o gerente da casa de prostituição e o segurança que ela trabalhava. Dois dos envolvidos, os donos da casa de prostituição, o nacional Rafael Lina Avelar e a esposa Cláudia Senador de Roma, contra eles já havia mandado de prisão temporária decorrente do envolvimento nesse homicídio. Foi expedido pelo juízo da primeira vara criminal e ontem, após uma vigilância, nós cumprimos um mandado de prisão contra os dois, bem como viabilizamos a prisão dos outros dois envolvidos, Wellington e Pablo, que atuavam como gerente e segurança, respectivamente, na casa de prostituição. Na falta dos proprietários da casa de prostituição, os dois eram responsáveis por aquele local. Então, os quatro foram autuados em flagrante por manter casa de prostituição e por beneficiar-se da prostituição alheia, e, assim sendo, foram autuados em flagrante. Em relação ao Rafael Lina Avelar e a Cláudia Senador de Roma, além da autuação em flagrante, já havia mandado de prisão temporária contra eles, contra ambos, em razão da prática desse homicídio contra essas vítimas. O inquérito está em vias de ser concluído, ainda falta questões de saneamento dos autos, verificar algumas outras testemunhas que identificaram o veículo no entorno dos eventos, acertar alguns detalhes de saneamento, de organização dos autos, para remessa para o Poder Judiciário. Então, quando nós falamos de Pontal do Ipiranga, risca, é Pontal do Ouro. Pontal do Ouro não é produção. Pontal do Ouro é interior do município de Linhares. Então, o resumo disso tudo é que não houve, na verdade, estupro. Teve tentativa de homicídio e aí o delegado vai lá e constata as práticas de outros crimes ali em Pontal do Ouro. Não é Pontal do Ipiranga, não. É só riscar aí. Daqui a pouco de volta tem outras informações. Deixa eu mostrar de novo essa imagem lá dos garotos soltando pipa. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso? Gente, é muito perigoso. Daqui a pouco nós vamos conversar com a EDP Excelsa sobre esse problema, e isso é um problema. Moradores aqui da cidade de Linhares, de Soretama, de Rio Bananal, pelo amor de Deus, vamos cuidar desse negócio, né? Oriente o seu filho. Existem locais que ele pode fazer isso aí com muito mais segurança e evitar que haja interrupção no nosso fornecimento de energia elétrica. Prejuízo é nosso também. Chegaram aqui, pode voltar aqui para mim, chegaram nos estúdios da Cultura, integrantes da EDP Excelsa. Eu vou conversar com eles aqui no estúdio do Honda daqui a pouquinho. Vamos lá para o segundo bloco do programa Honda. Estou batendo um papo aqui com o pessoal da Excelsa. Gente, o assunto é muito importante. Fiquem conosco, nós vamos falar sobre pipa daqui a pouquinho. É um problema do estado inteiro e já já a gente desenrola isso. Olha,
Vamos saber do caso do bebê que caiu de uma altura considerável, segundo andar, cai em cima de um pé de planta que seria cortado dias atrás, antes do caso acontecer. O detalhe é que o bebê se salvou, né? Ele foi levado para um hospital da Grande Vitória, mas a nossa reportagem foi lá no local onde ele caiu, conversou com a mãe. Veja aí, põe no ar. O bebê continua internado no Hospital Infantil de Vitória e a família agora aguarda o resultado de um exame feito nesta manhã para saber quando Murilo terá alta. Larissa mostrou as últimas fotos feitas de Murilo dentro do hospital. O bebê aparece dormindo tranquilamente. Um alívio para o coração da mãe depois do enorme susto. Como é que tá o coração aí? Nossa, ele tá bem mais tranquilo, porque por um momento eu achei que eu ia ficar sem meu filho. Que foi fatalidade, assim. O acidente com o bebê aconteceu na noite da última segunda-feira. Ele caiu de uma altura de 4 metros. Aqui dá para ter uma noção da altura que o bebê caiu. A prima estava segurando a criança ali, ó, daquela janela. Foi aí que ela se desequilibrou, o bebê caiu nessa árvore. Veio escorregando e foi parar do outro lado do muro. Ela queria brincar com ele, mas se ela me pedisse eu não ia deixar, que eu não deixo mesmo. Aí ela foi, pegou ele do berço dormindo e quando ele se assustou, ele acordou e se assustou, aí ela não conseguiu segurar ele, porque ele é bem grande, né? Aí para uma criança de 9 anos ele é muito pesado. Aí ela não aguentou segurar ele e ela estava perto da janela em pé, em cima da cama. Agora o que a família quer é comemorar a nova vida do Murilo. E a mãe, que foi acusada de negligência, faz um desabafo. Tem umas pessoas com certeza falando que eu sou uma mãe desnaturada, que eu deixo meu filho qualquer um, mas quem me conhece sabe que eu não faço isso, que eu cuido muito bem do meu filho. E aquilo lá poderia ter acontecido com a melhor e com a pior mãe também. Então, eu peço que ninguém fique me julgando, porque eu não tive culpa. Que se fosse para acontecer, ia acontecer. E nem é o momento para julgar ninguém, não é? Tomara que a criança se recupere rapidamente. Vamos até Colatina, teve acidente com vítima fatal. A nossa reportagem vai relatar agora mais este caso triste de Colatina. Põe no ar. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite no bairro 15 de Outubro, no quilômetro 141 da rodovia ES 080, no trecho conhecido como Descida da Garganta. Antônio Cisnado Teodósio, de 46 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente. A colisão aconteceu entre 2 automóveis, um Fiat Uno e um Fiat Palio, que bateram de frente. O condutor do outro veículo não teve ferimentos graves. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A rodovia precisou ficar totalmente interditada para os trabalhos periciais por cerca de 3 horas. É mais um caso, né? Tomara que não seja só estatística. Tem que ver as causas e combater isso com muita informação. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou falar com a EDP Excelsa e o assunto é importantíssimo. Senhores pais, senta aí, coloca o seu filho sentado aí do lado. A informação vale muito para vocês. Volto já. Olha, eu vou falar com o Lino Pedroni, que representa a EDP Excelsa. Lino, tudo bem? É uma honra tê-lo aqui no programa. Tudo bom, a honra é nossa de participar aqui com vocês. Muito bem. Nós vamos falar sobre aquela história da pipa. Alguém já soltou pipa aí? Eu já. Só que eu buscava sempre os locais mais abertos para evitar problema. E por aí, coloca a imagem lá para mim. Só para eu relatar que o problema é muito mais sério do que se possa imaginar. É muito mais do que dizer assim, vai ter um problema financeiro, olha aí a linha, a gente conhece muito isso, as crianças conhecem bem.
Mas dá para perceber o risco disso tudo, gente? Dá para perceber? Ô Lino, o risco é tão grande aí que existem números preocupantes da EDP Excelsa, não é? Claro, só esse ano nós já estamos aí com 93 mil clientes interrompidos por pipa. Por causa da pipa? Isso, até junho. Julho está em curso e julho é onde a gente vai ter mais ocorrência. E na verdade, o que aconteceu lá? A pipa ficou agarrada no fio, ou uma série de situações diferentes? Tudo que envolve pipa e rede não é legal. Não é legal. A linha pode encostar, a linha pode estar úmida, a linha pode ser metálica, a pipa pode se enrolar no fio, como vocês estão vendo aí agora, e pode levar um fio a encostar no outro e fechar uma descarga, pode queimar um equipamento, pode interromper o fornecimento de alguém que precisa da energia, até para se manter viva. Sim. Né? E pode provocar acidente para quem está ali manuseando a pipa, soltando a pipa, se divertindo. Um divertimento pode virar uma coisa muito ruim. Tem uns meninos que eles são tão criativos que às vezes eles vão fazer a tal da rabiola. O meu sobrinho lá em casa, ele deve estar rindo de mim. Porque ele conhece muito mais que eu, esse negócio de rabiola, não sei o que lá. E alguns são tão criativos, Lino, que eles usam uma estruturazinha metálica passando por dentro. Só que isso pode conduzir energia. Isso, pode conduzir energia, pode fechar o curto, pode fechar o curto. E às vezes isso enrola na rede. E o menino vai tentar tirar. Você imagina, um fiozinho, a coisa metálica enrolada na rede, o menino tenta tirar. Ele vai tomar um choque. Vai tomar uma descarga. Isso pode ter consequências graves. Ele pode ter uma lesão simples, mas pode ter uma lesão complicada, uma queimadura mais grave. Ele pode, em função da descarga, ele ter uma queda e se acidentar, ou ele pode até vir a óbito pela própria descarga. Agora, diretamente de casos, eu recebi aqui que vocês têm 559 ordens de interrupção de energia por esse motivo, ou ligados a esse motivo aí. Isso é no estado inteiro? Esse valor é até junho no estado inteiro. Essa quantidade ela aumenta um pouquinho em julho em razão das férias escolares. Então tem muitos garotos de férias que estão nos assistindo que estão agora nesse momento eles estão lá soltando a pipa para aquecer para o almoço. Exatamente. Agora tem algum horário assim que mais se repete? Não tem um horário específico. É de manhã, é de tarde? Não tem? Não tem um horário específico. Normalmente, em período de aula, na hora que o menino sai da aula, ele vai para casa, faz alguma atividade e vai soltar pipa. Isso pode ser pela manhã ou à tarde. Gente, olha... nas férias o dia inteiro. O Lino não está querendo dizer aqui que o seu filho deva deixar de praticar essa atividade que é uma brincadeira gostosa, saudável, de criatividade, inclusive. Não é nada disso, né? Muito pelo contrário. Soltar pipa é uma diversão. Sim. E num país que a gente tem tão poucas opções de diversão... Olha essa imagem aí, Lino. A pipa é uma coisa maravilhosa. Olha isso aí. Ele está num local aberto. Olha que coisa bonita. É isso que a EDP Excelsa está fazendo no estado inteiro. Orientar para que esse esporte legal seja feito assim, né? Exatamente. E é cultural. O menininho constrói uma pipa com o time que ele gosta, com a seleção que foi campeã na Copa, com as cores da escola dele, né? E vira, é uma cultura, é uma diversão, é um envolvimento, é uma forma dele se socializar também. Olha essa imagem, são várias crianças soltando pipa. Sim. Né? A gente não é isso que a gente quer que pare, muito pelo contrário. Olha só que bonito, no campo aberto, ele está seguro para fazer a coisa. O importante é que um divertimento não se torne uma tristeza, uma catástrofe, um fim de uma união familiar ou o fim de uma relação. O divertimento ele tem que ficar ali, tem que ser alegria. Muito bem. Então, para a gente fechar, longe de nós aqui querer fazer uma campanha logo no período das férias para que o seu filho não tenha esta opção de lazer. Mas o que a EDP Excelsa ali não está fazendo é evitar que as famílias tenham esse transtorno, essa situação de gravidade por causa de um problema. Então, é orientar a comunidade. É isso que a Excelsa está fazendo. Exatamente. Solte pipa longe da rede. Longe da rede. Você vai estar se preservando, você vai estar mantendo o seu lazer, o seu divertimento. Você não vai estar correndo risco nenhum, nem vai estar expondo ninguém a risco. Seja risco de acidente, seja risco de interrupção de energia,
que pode ser tão grave quanto um acidente, uma interrupção de energia. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Gostei muito de bater papo com vocês da Excelsa. Nós é que agradecemos aqui a presença. Valeu. Foi muito bom estar aqui com vocês. E Valeu. estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Valeu. Então, ó, solta a pipa. Vai para um lugar aberto. Mostra de novo para eu fechar o programa Ronda. Mostra de novo lá. Vai num lugar aberto. Tem vários aqui na cidade de Linhares. Tem um monte. Então você pode ficar tranquilo nas férias. Agora não vai querer ter uma descarga elétrica não, né? Pelo amor de Deus. Não vai querer acabar com a energia lá do vizinho não. Porque isso aí pode ser muito mais do que apenas interromper a energia elétrica. Pode voltar aqui para mim. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.